Olá, seja bem-vindo ao seu canal Ciências da Linguagem, Filosofia e Artes. O vídeo de hoje será muito curto, pois tentarei apenas explicar em poucas palavras a noção e a importância de contra-argumentos. Como nós já sabemos, não é? A argumentação ocorre em qualquer domínio sociodiscursivo, ou seja, em qualquer contexto situacional onde há pessoas, há sempre a argumentação. Há sempre essa necessidade de se defender uma ideia, uma ideologia. As pessoas têm sempre uma opinião a defender, têm sempre um posicionamento em relação aos diversos assuntos existentes na sociedade, não é? Então, para fazer valer os seus pontos de vista e legitimá-los, criando condições para que os outros os aceitem e, quiçá, os adotem. As pessoas argumentam, né? Servem-se da argumentação para esse efeito. Talvez seja importante primeiro fazer uma visão geral do que seja a argumentação, mas que fique bem claro que a intenção deste vídeo não é dar uma explicação exaustiva sobre a argumentação, mas sim tentar dar alguns esclarecimentos sobre os contra-argumentos. A respeito da argumentação, temos um outro vídeo já gravado e poderão visitá-lo para compreender melhor. Mas vamos recapitular. Então, a argumentação pode ser um texto escrito ou oral, não é? Em que um determinado indivíduo assume uma posição específica, que aqui vamos chamar de tese, não é? Que é aquela ideia que a pessoa pretende fundamentar, e apresenta um conjunto complexo de argumentos com vista a legitimar essa sua tese, ou seja, com vista a dar mais fundamentos e persuadir os outros a aceitarem a sua opinião. Então, esses argumentos são as razões que a pessoa vai apresentar de modo a fundamentar a sua tese. Entretanto, nesse processo da argumentação, às vezes os autores apresentam os contra-argumentos. Então vamos esclarecer bem o que é um contra-argumento, ou o que são contra-argumentos. Contra-argumentos, na verdade, são os possíveis argumentos dos oponentes. Vamos aqui partir do princípio que onde há uma opinião, há sempre uma contra-opinião. Ou seja, onde há uma opinião, há sempre uma opinião contrária. Onde há tese, há sempre uma tese contrária. Onde há um discurso, há sempre um contra-discurso. Ainda que ele não se manifeste, assim, em termos práticos, não é? É possível que ninguém diga nada, é possível que as pessoas não se pronunciem, mas terão sempre opiniões diferentes. Então, há que respeitar isso. Então, é tendo em conta isso que os proponentes de determinadas teses, ou seja, os oradores, nos seus textos argumentativos, incluem os possíveis argumentos dos seus oponentes. Como é que isso é feito? Não se pode nunca permitir o equilíbrio entre os argumentos e os contra-argumentos, senão o discurso vai se tornar contraditório ou ilógico, não é? Aí vai se quebrar a coerência. Então, o que se faz? Os contra-argumentos são apresentados
de uma maneira específica, são sempre apresentados e rebatidos. Então, os contra-argumentos são apresentados e da apresentação dos contra-argumentos é mesmo para poder refutá-los, de modo a enfraquecê-los. Não é? Por exemplo, suponhamos que a minha tese seja a de que Hitler foi um homem mau, extremamente mau. Eu posso, como argumento, dizer que ele promoveu um dos piores genocídios da história humana, não é? Ele fez perversidades jamais vistas, não é? Sacrificou muitos judeus inocentes, não é? Houve derrame de sangue de pessoas inocentes por causa da sua ideologia nazista, não é? Posso apresentar como contra-argumento a seguinte ideia. Eu reconheço que muitas pessoas na Alemanha gostavam muito de Hitler. Né? Muitas pessoas gostavam muito de Hitler, tanto que mesmo ele tendo perdido as eleições presidenciais, houve uma grande pressão popular para que ele se tornasse alguma coisa no governo, e isso culminou com a sua nomeação como o primeiro-ministro da Alemanha. Não é? Então, isto é um contra-argumento, não é? Porque consegue-se ver que, de alguma forma, é um argumento contrário àquilo que eu estou a defender. Então, isto poderia ser usado para rebater a minha tese, para refutar a minha tese, a de que ele foi um homem mau. No entanto, eu ao apresentar esse contra-argumento no meu discurso, depois devo refutá-lo, enfraquecê-lo, dizendo, por exemplo, essa sua popularidade não é um fator determinante para que ele seja considerado boa pessoa. Muito pelo contrário. Porque a forma como ele conseguiu granjear essa sua popularidade foi através de discursos de teorias de conspiração, não é? Então, essas teorias, esse discurso antissemitista, este discurso antimarxista que ele propagou na Alemanha, e também o que ele dizia a respeito da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, acabava de alguma forma mexendo com os sentimentos das pessoas. E ele convém aqui dizer que Adolf Hitler era muito eloquente, não é? Tinha uma boa retórica, conseguia construir discursos que tocavam as pessoas, discursos que eram muito persuasivos. Então, isso é que determinou a sua maior popularidade. Não é por ele ser boa pessoa que granjeou essa popularidade, essa aproximação ao povo, não é? Esta maior aceitação pelo povo.
são os seus discursos eloquentes, não é? Retóricos, e que eram fundamentalmente baseados em teorias de conspiração. Logo, isso não seria razão suficiente para se dizer que ele era boa pessoa. Então, viram que aqui apresentei o contra-argumento e um aparato de argumentos que refutam aquele contra-argumento. Tá. Isto é importante porque, ao se fazer isso, antecipam-se os possíveis argumentos dos oponentes. Então, quando chega o momento deles tomarem a palavra, eles podem não ter mais argumentos fortes para apresentar, porque o proponente terá recolhido todos os possíveis argumentos fortes deles e os apresentados de forma antecipada e rebatê-los posteriormente. Então, se alguém os quiser apresentar, já não terá a legitimidade de fazê-lo, não é? Que ninguém vai senti-los como sendo superiores, como sendo lógicos, não é? Porque já terão sido enfraquecidos. Tá, os oponentes, os adversários, ficam sem argumentos fortes para dar sustento às suas opiniões. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até ao próximo vídeo.